A paz do Senhor, bem-vindos ao programa Educação e Fé. Um programa que aborda temas que relacionam assuntos sobre a educação, ambiente escolar, a educação de pais para filhos, a educação que se realiza no lar, sempre com a fé que nós vivenciamos a cada dia. No tema de hoje, nós abordaremos o assunto educação filosófica e fé. Um tema relevante para o momento que vivemos, uma vez que a filosofia, ela hoje faz parte como disciplina em grades curriculares. No ensino médio, algumas escolas já introduzem, inclusive, também na educação básica. Também alguns cursos na faculdade, além de ter um curso específico, desta área. Para abordar este tema, nós convidamos o pastor Fábio Lúcio. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, Marcos. Pastor Fábio Lúcio é diretor de ensino do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata. Também autor de livros como Ciência e Fé, uma abordagem profética, dentre outros, E de forma que, por certo, o pastor estará trazendo para nós aqui o seu conhecimento para nos aperfeiçoar a respeito deste tema tão relevante, tão importante, que muitas vezes nossos filhos, pastor, já têm tido acesso já nas escolas. É importante que os irmãos, os pais, até jovens, adolescentes, eles possam estar aqui conosco até o final deste programa para absorver um pouco desse conhecimento à luz sempre da palavra do Senhor. E para abrirmos aqui esse tema, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, pastor. Filosofia, às vezes nós temos algumas dúvidas, Seria interessante nós, se o senhor pudesse nos explicar o que é filosofia, como ciência, como nós podemos explicar a filosofia? Filosofia é sempre um assunto, digamos que desde o momento que nós nascemos, nós temos contato com ela. Seja um contato, digamos, sistêmico, ou seja, de conhecimento, ou na nossa própria vida, Cada um tem, podemos dizer assim, uma filosofia, um modo de vida baseado em uma série de questões, da tradição que recebeu, do ensino que recebeu, do ambiente que vive. Então, filosofia é algo que está, digamos, dentro do ambiente de vida, dessa vida que nós temos aqui, na Terra, como passageiros, como perenes, temporários, e que está dentro da vida de qualquer um, desde o momento que nasce. Que leva muitas vezes, pelo menos assim, basicamente, que a gente sempre ouve é a questão de levar a pessoa a fazer questionamentos, O que muitas vezes pode até trazer certa vantagem no sentido de produção científica, Sim, sem dúvida. O surgimento da filosofia está baseado exatamente nisso, Ou seja, é como você colocou, Marcos, são os questionamentos do homem, Isso. Ele sempre está questionando o ambiente que ele vive, as questões, principalmente do universo, as questões internas dele mesmo. É um questionamento natural do homem, existencial, Isso. Nós podemos dizer assim, Entendi. E que ela surge, Ela surge de uma forma muito interessante, na vida do homem, Porque nós podemos exatamente essa era uma dúvida que eu tinha. Assim, como que essa filosofia ela surgiu, historicamente falando, ou até mesmo em termos de surgimento biblicamente falando também? Como é que o senhor poderia nos dar esse esclarecimento? Se nós observarmos aqui no livro de Gênesis, no livro da criação, nós vemos que quando o adversário, a serpente, ele tentou a mulher, porque havia uma determinação de Deus para que não se comesse
da árvore, né? Da ciência do bem e do mal. E a serpente enganou ali a mulher. E quando ela viu a árvore, ela viu que ela, primeiro, era boa para se comer, era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Está registrado no livro de Gênesis, se não me engano, no 3º capítulo, né? Então, esses 3 elementos aqui, que são os elementos que, na verdade, estão nessa vida, né? O apóstolo João, ele fala assim, que no mundo há concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, são esses 3 elementos. Então, o desejável para dar entendimento é exatamente a soberba da vida, que o homem, tudo aquilo que ele deseja é ter entendimento das coisas. E quando ele perdeu isso no Éden, quando ele saiu, então a serpente veio para tentar dar a ele aquilo que, na verdade, não é possível dar ao homem. Porque o conhecimento pleno é só na presença do Senhor. Então, quando ele caiu, veio exatamente a oferta. Então, nós podemos dizer que até mesmo a ciência, né? A ciência, ela começa ali. Ela começa ali quando o adversário mostra aquilo que está sob essa vida, né? Ou seja, lembrando que a própria palavra ciência, ela significa exatamente conhecimento, a busca do conhecimento, né? Exatamente, e a filosofia tem muito a ver com isso, né? Essa busca de conhecimento, né? Exatamente. Inclusive no radical da palavra, né? Salvo engano, acho que filosofia, filos, amor, amizade, né? amor, amizade. E sofia, sabedoria, né? É sobre esse aspecto até algo interessante, porque essa palavra filósofo, né? Ela foi, atribui-se isso a Pitágoras, né? Porque em um determinado momento da história, lá para o século V a.C., vieram os chamados sofistas. Os sofistas eram homens que eles andavam pela Grécia para ensinar política, ensinar tudo que se podia ser ensinado para as pessoas, e eles recebiam por isso. Só que os sofistas, eles usavam da retórica, né? Ou seja, a arte que eles tinham de argumentar, de propor, de falar, né? E para convencer as pessoas de qualquer coisa que eles interessavam em converter. Então, eles que vieram para trazer uma verdade relativa, né? Essa verdade relativa. O homem como, digamos, o centro de todas as coisas. E o valor do homem segundo a sua opinião, não segundo aquilo que ele é. Então, esse termo ficou, de certa forma, tornou um termo pejorativo. E Pitágoras, atribui-se a Pitágoras mudar o nome, porque os sofistas eram chamados sábios, né? Vem de Sofia, né? Sábios. E Pitágoras, então, muda esse nome para filósofos. E isso a gente já está falando jamais, né? Já bem mais à frente. Você fez uma abordagem mais, no sentido até profético, né? E de alcance ali do que é bíblico. Mas isso aí o senhor já está trazendo só para situar os irmãos, né? Sim. Ali o que? Século VI antes de Cristo. Exatamente, nessa faixa aí. Os sofistas vieram nessa. Porque a origem, na verdade, se nós formos falar aqui como que a filosofia veio, porque as pessoas entendem, às vezes, filosofia como aquilo que está ligado à ética, à moral, apenas. Quando se fala filosofia, é modo de vida, costume, mas filosofia abrange muito mais do que isso, né? Filosofia é ciência. Filosofia é aquilo que está ligado à quarta medida, né? Aquilo que nós vivemos, altura, largura, profundidade e tempo, ou seja, são as coisas dessa vida que o homem busca conhecer. Então, vejam só, quando o homem saiu, nós falamos aqui da queda do homem, né? Quando o homem saiu, nós temos duas linhagens, né? A linhagem de Caim e a linhagem de Sete, né? A linhagem de Caim, ela foi para o erro. Então, no erro, o homem teve as suas ansiedades, suas preocupações, sua insegurança, a incerteza de muitas coisas. Então, eles criaram os mitos para tentar explicar alguma coisa da natureza. Eles olhavam o sol nasce, o sol se põe, a lua da mesma forma, a chuva, a tempestade, como vem, o movimento das águas, as marés. Ninguém sabia explicar isso. E eles atribuíam, né, por tradição oral, você ia passando de geração para geração, atribuíam isso a Deus, a superpoderes, a seres, né, sobrenaturais. Daí eles implantaram, os mitos vieram e implantaram o politeísmo, né? Vários deuses, a gente vê em várias civilizações. Criados pela mente humana mesmo, né? Criado pela mente humana, pela imaginação do homem. E o panteísmo, Deus está em todo lugar, Deus é tudo. Então, a filosofia, ela nasce, vamos dizer assim, se for colocar uma régua de tempo, né? Ela nasce no século VII com Tales de Mileto.
que veio exatamente para questionar os mitos. Não, eu quero saber a explicação disso. Eu não quero ter um entendimento, digamos, de superpoderes, de seres sobrenaturais, de explicações muito subjetivas, místicas. E eles se voltaram, então, para observar, né? Para fazer a observação. Ali é o ponto de partida, digamos, da filosofia que nós conhecemos. Agora, é interessante, pastor, até para nós deixarmos esclarecido, né, para os nossos irmãos, e nós não somos contra a filosofia, né? A filosofia, como o senhor falou, é uma ciência e ela tem o seu lugar, né? Ou seja, ela está limitada às 4 medidas. E aí eu queria que o senhor assim, nos abordasse um pouco sobre a importância da filosofia, né? Qual a importância hoje da filosofia no mundo, para a ciência, enfim, como, de fato, no lugar dela, né? Ela não transcende, nós vamos falar disso depois. Mas como ciência, né? Qual a importância hoje da filosofia? Não, está ligado à importância da própria ciência, né? A ciência é muito importante, sempre foi importante, né? Então, você pega nos períodos da filosofia, você tem o primeiro período, foi o período cosmológico. Foi esse período que inicia com Tales de Mileto. Então, nesse período cosmológico, a máxima desse período o homem é um ser a mais no universo. Então, eles observavam o universo, queriam saber a origem de todas as coisas, e ainda continuam querendo saber até hoje, apesar da palavra já mostrar a verdadeira origem, a verdade absoluta. Então, eles olhavam para o cosmos e queriam entender aquilo que era a origem das coisas, as estrelas, o sol, esses movimentos, não pelos mitos, mas pela observação, né? Certo. Depois vem um segundo período, que foi o período que um filósofo chamado Protágoras, ele traça uma linha divisória ali entre o período cosmológico. Ele diz assim, o homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são. Então ele sai do período cosmológico, que é olhando para o alto, e o homem simplesmente como um ser a mais, e ele diz assim, olha, agora tudo é o homem é a medida de tudo. Então a filosofia entra num período chamado antropológico. E nesse período antropológico vem Sócrates, vem Platão, vem Aristóteles, depois vem uma série de outros segmentos, né, filosóficos que vão convergir tudo isso no primeiro século, no século, digamos, do ministério do Senhor Jesus. E a importância disso, tirando o aspecto da oposição, que a gente vai falar aqui depois, né, mas é pela ciência que nós conhecemos muitas coisas, né, que hoje, se nós não tivéssemos hoje o progresso da ciência, nós teríamos um mundo inabitável, né? Verdade. Precisamos de energia elétrica, telefone, comunicação, tudo isso é fundamental. E a ciência que veio prover isso, que está dentro da filosofia, né? Isso mesmo. E é interessante, pastor, que quando nós falamos aí que um dos surgimentos na época, no primeiro século do Senhor Jesus, né? Quando o Senhor Jesus exerce o ministério, já estava avançando esses aspectos aí com relação à filosofia. Eu me lembrei de um texto, na primeira carta aos Coríntios, que Paulo escreve no capítulo 1, verso 22, e diz assim, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, né? Então, quer dizer, já um indicativo ali, contemporâneo, no caso, né, do apóstolo Paulo, em mencionar dessa preocupação na Grécia, né, de onde seria ali, vamos dizer assim, como ciência humana, o berço, né, da filosofia, né? A busca de sabedoria era uma marca lá na Grécia, né? Tanto que Paulo, quando foi lá no Areópago, né, eles queriam ouvir o que esse paroleiro, né, quer falar. Quando ele começou a falar da ressurreição, a Bíblia registra assim que muitos foram embora, só ficaram 2, né? Dionísio e Dâmaris. Interessante, porque era uma prática também, né? Naquela região desses chamados areópagos, eram locais, exato, salvo engano, né? O senhor vai saber melhor do que eu, onde as pessoas, Atenas, por exemplo, era um lugar onde eles recebiam muitos estrangeiros, né? Então ali eles usavam aquele espaço
como lugar exatamente para se atualizar sobre os Sim, acontecimentos, né? E muitas vezes abrir mais ainda os questionamentos, as perguntas, né? Enfim. Muito bem. E, pastor Fábio Lúcio, é interessante nós explicarmos ao nosso público, e todos que nos assistem, né, que, como nós já falamos, só para reforçar, nós não somos contra a filosofia, sabemos da importância do seu papel na sociedade, na ciência. Inclusive, quantos jovens e até talvez estudantes que estejam nos acompanhando aqui e sabem que muitas das produções científicas, né, qualquer pessoa que começa a ter os primeiros contatos com produções científicas sabe que as principais metodologias, as formas de se provar as teses, elas surgem da filosofia. Então, realmente ela tem uma grande importância. Mas agora, Fábio, eu queria ver com você, mas no sentido das limitações. Nós sabemos que a filosofia ela tem o seu lugar, sua importância, mas ela também tem as suas limitações. E aí, com relação àquilo que nós podemos dizer, já que o nosso quadro aqui é educação e fé, com relação, assim, contraponto com a fé, será que poderia ter alguns aspectos que seriam interessantes nós abordarmos aqui, como alertas, cuidados? Muitas vezes, as pessoas, ao terem contato, né, os primeiros contatos com essa disciplina ou com esse assunto, muitas vezes podem receber uma carga de informações e aquilo talvez trazer um certo questionamento com relação à fé, e o que nós queremos dizer é que, muito pelo contrário, a educação e a fé devem caminhar juntos. Como é que o senhor poderia nos explicar, né, ou trazer alguns contrapontos a esse respeito? Bom, o primeiro ponto aqui que é importante colocar é que a filosofia sempre, naquele período que nós mencionamos, o período antropológico, né, que 400 anos antes do Senhor Jesus vir, né, que correspondeu também àquele momento de silêncio profético, né, ela se voltou a buscar uma coisa dentro do homem, a felicidade. Eles chamavam isso de eudaimonia. É um radical grego, né, uma palavra grega que significa exatamente isso. Isso que os filósofos buscavam. E eles buscavam de muitas maneiras, né? Tanto que todos os tratados, desde Sócrates, a moral, a ética, depois vieram os epicureus, né, dizendo assim, olha, a felicidade é você desfrutar de tudo aqui nessa vida, né? Depois vieram os estoicos, né? Isso depois de Aristóteles, que também buscavam a felicidade, assim, olha, no estoicismo você precisa ser resiliente, você precisa não se abater pelas oposições, pelos problemas. Inclusive o próprio, ali, um dos patrícios, né, Agostinho usou conhecimento estoico para formular o dogmatismo da igreja, né, Igreja Católica Romana, naquele tempo, que foi o período no início da Idade Média. Então eles buscavam, em suma, isso, a felicidade. E a felicidade, na verdade, a felicidade nessa vida, porque a filosofia não transcende, ela não consegue transcender para aquilo que é eterno. Então a felicidade nessa vida, ela é temporária, ela passa. Não há como você ter felicidade. A felicidade, a verdadeira felicidade, é estar com o Senhor Jesus na eternidade. Então nós vamos ter verdade. O quê? Uma alegria, paz, a justiça plena, nós vamos ter tudo. E os filósofos não alcançaram isso, nem podem alcançar. O homem, na sua razão, na sua própria mente, não pode alcançar essa bênção. Então esse digamos, é um dos pontos que é importante se ter o cuidado com relação ao ensino. Porque todo o ensino filosófico, ele tem um objetivo. E você tem que extrair exatamente o objetivo daquilo para não confrontar a sua fé. Porque o que é a nossa fé? É um fundamento que não está baseado em nada humano. É uma experiência que nós alcançamos, né, pelo poder do sangue de Jesus, pela visitação do Espírito Santo, que nos prometeu
uma nova vida de felicidade. Verdade. E Paulo, é interessante que Paulo disse assim, olha, ele diz assim a Timóteo, né? Eu bem sei em quem tenho crido, e que é poderoso para guardar esse depósito até aquele dia. Ele estava falando aquele dia, era o dia que ele iria partir. Né? Para o nosso caso, o dia da nossa partida, o arrebatamento. E quando ele fala a Timóteo, em uma outra carta, ele diz assim, olha, guarda o depósito que foi confiado a ti. Esse depósito era o mesmo que ele estava falando, era a fé. Tendo horror aos clamores vãos e profanos e da oposição da chamada falsa ciência. Então, esse é que é o segredo para nós, como servos de Deus, né? Para o homem, de uma forma geral, ter uma experiência com o Senhor Jesus é aquilo que é fundamental. Porque é que Ele vai guardar aquilo que Ele deposita no nosso coração, que é a fé. Agora, é interessante, você mencionou ali sobre o silêncio de Deus, né? Aquele período. É muito importante nós aqui também deixarmos bem claro aos nossos espectadores, telespectadores, que se nós pegarmos toda a palavra, nós vamos ver que Deus sempre quis se relacionar com o homem, sempre desejou estabelecer uma relação próxima de comunhão, em se revelar como Deus vivo que é, né? Acompanhar o homem, ser um amigo presente, né? Então nós vamos ver isso no Velho Testamento em vários momentos, quando ele estabelece o patriarcado com Abraão, Isaac, Jacó, e depois ele levanta uma nação que era Israel, como povo de Deus, mas não para ser uma nação que fosse... Deus nunca levantou um povo para ser dono, né, da obra dele ou dele, nada. Mas ele sempre, no sentido de... A missão principal de Israel era levar ao mundo a palavra de Deus, o alcance de que ele é vivo, de que ele tem uma bênção de vida eterna, de salvação. E com Israel, houve momentos em que Israel muitas vezes se afastou também. E depois, então, Deus envia profetas para falar. O povo se voltava para Deus, muitas vezes se distanciava novamente. E aí chega um tempo que vem que é só para fazer aqui um esclarecimento interessante, que é exatamente a filosofia surge nesse tempo quando Deus, após enviar muitos profetas, muitos mataram os profetas, né? Muitas vezes eram rejeitados. O Senhor, então, ele se silencia e aí o homem passa a falar, e quando o homem fala surge exatamente, né, essa ciência chamada filosofia, né? Voltada para o homem, né? O interessante é que ela floresceu exatamente, a filosofia floresceu nesse período, né? Porque Israel tinha uma missão. E o texto até que você lembrou, né? Os judeus pedem sinal e os gregos sabedoria, né? E o sinal, o grande sinal para os judeus era o Messias que estaria vindo. Eles queriam isso. Jesus até, de certa forma, condenou os fariseus. Disse assim, olha, vocês sabem discernir o tempo, se o sol está rubro, se o sol está vermelho, se vai chover, mas vocês não têm entendimento do verdadeiro tempo. E ele estava ali falando. E quando isso cai no primeiro século, os próprios sacerdotes ali, o próprio, né, Sinédrio, estava, de certa forma, voltado para a filosofia também. Você pergunta de Pilatos, Pilatos perguntou ao Senhor Jesus o que é a verdade. Era aquilo que os gregos queriam. Eles queriam saber acerca da verdade. E a verdade estava ali, diante deles. Então, esse contraponto, Marcos, é muito interessante porque o homem ele vai fazer o contraponto com base, e aí não se trata nem de filosofia, é daquilo que ele está vendo, né? Aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está observando, das coisas que são eternas e que estão na palavra, reveladas pelo Espírito Santo. E a palavra é muito direta, ela é muito simples, né? E aquele que busca vai ter uma experiência que o Espírito Santo vai se revelar a ele. O cuidado é exatamente para não trocar essa grande bênção, que é a experiência desta fé redentora, por aquilo que é a razão humana. E a razão humana, nós falamos, ela é importante. Ninguém vive sem a razão humana. Você tem que andar, você tem que enxergar, você tem que trabalhar. Mas a razão humana
não é suficiente para poder te levar a uma experiência da felicidade eterna, que os filósofos buscavam e sempre buscaram. Interessante que, eu até anotei aqui, em Colossenses também Paulo escreve, no capítulo 2, verso 8, dizendo assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então é importante nós termos também esse contraponto em entendermos que a filosofia é boa como ciência, mas ela não nos leva para a eternidade, né? Só em Jesus nós alcançamos a redenção, a salvação, o alimento verdadeiro para a alma, né? A filosofia, ela tem seu papel, ela pode muitas vezes até alimentar a razão, mas ela não atinge a alma, né? Não alcança a alma. A alma, só o poder do sangue de Jesus mesmo. É isso mesmo. E a palavra diz, né? Paulo, quando escreve aos Efésios, assim, o homem foi criado para as boas obras, que é exatamente o que a filosofia ensina, boas obras, né? Mas o que ele diz assim? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem do homem, não vem da razão humana, mas é um dom de Deus, é a dádiva, né? É a graça, é o presente de Deus para a nossa vida, que é essa grande salvação. Agora, Fábio, só para uma última pergunta, para nós já estamos correndo para o encerramento. A filosofia surge, então, como ciência ali no século VII, antes de Cristo, né, em diante, mas depois ela tem também a sua evolução, né, até chegar aos dias de hoje, de forma resumida. Você poderia trazer para nós um pouco dessa evolução na filosofia como ciência? A filosofia, na verdade, a partir do segundo século, através de duas escolas, a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, ela se voltou, de certa forma, os filósofos, alguns padres, né, chamados até patristas, eles se voltaram para as escrituras, mas querendo interpretar, entender com base na filosofia. Então, o resultado disso foi uma união da filosofia com a teologia, ou seja, a teologia, que seria, digamos, a prática, né, o estudo da palavra, do Deus verdadeiro, se misturou com aquilo que é da razão, do conhecimento humano. A partir daí nós temos uma evolução sempre com esses dois elementos presentes, que na verdade eles se formam hoje uma chamada ideologia. Uma ideologia, que é uma ideologia de certa forma de poder, para domínio. Mas ela teve algumas fases, por exemplo, ali na primeira parte, logo no primeiro século, vieram os patristas, então se estabeleceu o fundamento de uma igreja, né, que se desviou completamente do Pentecostes. Esse período foi um período de quase 1000 anos. Vieram, né, alguns expoentes, né, vamos dizer assim, alguns filósofos como Tomás de Aquino, o próprio Agostinho, que sistematizaram a fé, né? Então a fé ela ficou estabelecida, sistematizada em alguns pontos humanos e com um domínio dessa igreja. O fato é que a ciência sofreu por conta disso, porque o progresso científico ele parou ali, não havia como desenvolver por causa do dogmatismo existente, os dogmas que foram estabelecidos. Quando foi lá no século XV, então, começou a haver um término, né, desse tempo da Idade Média, né? Então a ciência começou a novamente se desprender disso, né? Então veio com Francis Bacon, ele começou a trabalhar com o método científico, como que faria as observações, forma de teste, depois veio Descartes. Mas aí entra um período que é um período, digamos, do racionalismo, né? Porque o racionalismo entrou de uma maneira muito forte para poder realmente anular qualquer manifestação espiritual, qualquer manifestação de fé. E hoje isso se
se prolonga até os dias de hoje, né? Quando você fala de filosofia, hoje você está falando, e até de teologia, a teologia modernista é aquela que entende que Deus já está morto, né? Você tem filósofos, teólogos como Altzer, como Brunner, que na verdade partem dessa questão. E nós estamos vivendo exatamente isso. Esse momento em que é um momento, digamos, filosófico, que a filosofia está atingindo o seu auge, já descartando tudo aquilo que é Deus, e é por isso que Paulo fala, olha, guarda o depósito que a ti foi confiado. É a única coisa que nós podemos fazer. Porque os clamores profanos estão aí. E a oposição da falsa ciência. A ciência verdadeira, ela confirma o que está na palavra. A ciência verdadeira confirma. Ela vai buscando, 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 até que os lampejos ali vão acontecer, vai olhar na palavra, a palavra está lá, já está registrada. Então esse é o quadro, né, de uma forma bem resumida que nós estamos vivendo. Sim. E a necessidade do nosso cuidado. Você leu aí Colossenses, né? A necessidade do cuidado para que ninguém seja enganado, né? É verdade. Por essas sutilezas. Afinal de contas, é como também registrado na palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé, ela é firme fundamento. Então, não é qualquer ciência humana ou algo elaborado pelo homem que pode, ou que deve, né, que vai fazer abalar Sim. esse firme fundamento. Então, é um fundamento baseado na rocha, que é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. É isso Não mesmo. É isso? É. Muito bem, irmãos, estamos já no encerramento do nosso programa Educação e Fé de hoje, com este tema tão relevante. Pastor Fábio, a paz do Senhor, obrigado Senhor, Marcos. pela vinda, muito obrigado convite pelo convite recebido. E a todos também, aqui deixamos, curtam aqui este vídeo que estará também disponível nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, TV Manaim, e por certo, todas as vezes que puderem novamente assistir, será de bom proveito. A todos assim, a paz do Senhor Jesus.